Queridos, a graça e a paz do Senhor a todos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Nós que somos discípulos também, não somente de Paulo, claro, mas principalmente de Jesus. Vamos ver aqui a instrução que o apóstolo Paulo nos dá em 2 Timóteo, capítulo 3. Inclusive, esse é o livro aqui que eu tomei por base para estudar com as pessoas que vão se batizar. Nós estamos estudando esse livro. E esse trecho aqui em particular eu deixei para a pregação. 2 Timóteo 3, verso 1, que nos diz: saiba disto, é o que nós precisamos saber. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha só. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, meu Deus, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Vamos agora para o verso 7. Verso 7. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, colocamos a nossa mente, o nosso ser para aprender de Ti, que o Senhor possa nos instruir nos Teus caminhos, trabalhe no nosso interior, no nosso coração, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua edificação, porque sem Ti, Senhor, também nos desvirtuamos. Pedimos a Tua graça a falar com cada vida aqui, Senhor, com cada um individualmente, cada um seja tocado pela Tua presença e o Senhor faça em nosso meio a Tua boa vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Bom, queridos, se alguém tinha alguma dúvida que estamos no fim dos tempos, é só olhar aqui essa lista, de características, de predições do apóstolo Paulo, e ver que se não estivermos nos últimos dias, estamos próximos disso. Porque essa é a tendência do coração humano, como temos visto aí na nossa sociedade, no mundo inteiro. Queridos, o texto aqui nos diz, fala sobre os últimos dias. Saiba disso, nos últimos dias. Os últimos dias tem sido sempre uma matéria de muita busca, de muito estudo pelos cristãos, sempre interessados por essa vertente da teologia, que a gente chama de escatologia, o estudo dos últimos dias, dos últimos tempos, para justamente nos prepararmos para esses últimos dias, porque haverá um período em que essa realidade das coisas vai desaparecer e Deus instaurará de vez o seu reino de forma presente, de forma total. E toda maldade, todo pecado, toda morte, toda violência vai ser extinta pela mão de Deus e vai ser instaurado aqui o reino dele na terra. Bom, sobre esse estudo dos últimos dias, tem algo que as pessoas às vezes gastam um tempo de forma desnecessária. Primeiro se haverá um último dia, se haverá um fim das coisas, quando isso se dará? Essa é sempre aquela perspectiva que as pessoas têm, de desejar saber quando vai ser, eu quero saber o dia, eu quero saber a data. Isso sempre foi muito perigoso, porque todas as predições feitas nesse sentido sempre dão errado. Por que dão errado? Até eu já citei aqui, há uns 6 anos atrás, um grande líder numa rádio americana, uma rádio até
tal, e passou-se o dia, né? E não voltou, claro. E isso é uma vergonha, né, queridos? Porque muitos se afastam, muitos perdem a fé com essa coisa. Jesus vai voltar dia tal, e não volta, e as pessoas, então. E isso vai perdendo a sua relevância, a sua força por causa disso. Quando esse não é o princípio do Evangelho. Lá, em Atos capítulo 1, depois que Jesus é assunto aos céus, então Jesus sobe aos céus, e 2 varões vestidos de branco estão ali e perguntam a eles, aqueles anjos, quando, na verdade perguntam a Jesus, né? E aí Jesus diz, quando vai ser restaurado o reino de Israel? E Jesus diz, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não compete saber como ser humano, ponto. Eu vejo como ele deixou bem claro, não compete a nenhum ser humano saber a data exata. E lá em Mateus 24 ele diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus diz que nem os anjos sabem, nem mesmo ele encarna, né? Encarna com as suas limitações humanas. Tá? As pessoas fazem, não há diferença entre o Filho e o Pai. Não, porque ele estava em carne. Então nem os anjos, nem Jesus aqui na Terra não sabia o dia, e tem alguns que querem descobrir o dia nesse afã, né, que o ser humano tem, né, a tendência mística do ser humano de olhar uma bola de cristal e querer saber o dia. Não, isso não lhes compete saber. Jesus deixou claro. E ninguém sabe. Ponto. Nem os anjos sabem. Só o Pai. Então não dá para ser mais claro, direto e explícito do que isso. Então o ponto, queridos, que o Evangelho sempre ensina é: você não precisa saber quando. Esse não é o ponto. Você tem que estar preparado sempre. Porque o quando diz, né? Nos coloca essa coisa, né? Se vai ser só daqui a 10 anos, então daqui a 9 anos eu me preparo. Não, você tem que estar pronto sempre. Se for voltar hoje, se for voltar amanhã, se for voltar daqui a 10 anos, sempre temos que estar pronto. Até porque, individualmente, Jesus pode vir até nós a qualquer tempo. Jesus já voltou para todos aqueles que já faleceram, porque todos aqueles que já faleceram já estão a um passo de se encontrar com Deus. Se isso se dá imediatamente ou depois, não interessa. A questão é, morreu, faleceu, o próximo ato de consciência será diante de Deus. Então, a gente tem que estar pronto sempre, porque se Jesus não voltar hoje para mim, for voltar daqui a 10 anos, e eu morrer hoje, Jesus voltou para mim, porque eu vou me encontrar com Ele no próximo ato de consciência dele. Então, a gente tem que estar sempre preparado, porque Jesus pode voltar para você, se não para o mundo inteiro, mas para você Ele pode voltar hoje. Então temos que estar preparados sempre. E não adianta querer saber, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele diz: vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. O que é um ladrão à noite? Você está na sua casa e de repente entra. Você não sabe quando é que o ladrão vai vir. Ele de repente entra à noite na sua casa. Então ele diz: quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então é esse o ponto. Vai ser de repente, vai ser sem ninguém saber, não tem como prever a data, não compete ao ser humano, não, os anjos não sabem, Jesus em carne não sabia. O ponto é, como depois ele diz mais à frente em 1 Tessalonicenses 5, não durmamos como os demais, não durmamos. Então, na sua fé, na sua vida com Deus, não durma, porque Ele pode voltar. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sempre vigilantes, e sejamos sóbrios. Então, esse é o princípio, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar preparado, e sempre no caminho da sobriedade, no caminho do Evangelho. Ele pode retornar hoje, se não para todos, para algum de nós. Agora, como é que vai ser esses últimos dias? Se nós temos que estar preparados, nós temos que nos preparar. Como será esses últimos dias? Nós lemos aqui. Saiba disso. Isso você precisa saber. O dia não. Agora, isso você precisa saber. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
tempos terríveis. Jesus, em Mateus 24, ele nos diz: haverá então tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa daqueles que querem Deus, aqueles dias serão abreviados. Olha como isso vai ser terrível. E o ponto é: pastor, mas vai ser terrível em que sentido? As pessoas pensam: será que vão haver muitos terremotos, muitos vulcões, muitos tsunamis, pandemias? Talvez ocorra tudo isso. Tudo isso gera muito sofrimento. Mas, queridos, causas naturais, apesar de causar sofrimento e dor, ainda assim não há maldade naquilo. Não há maldade no terremoto, não há maldade no Covid, não há maldade em nada disso. Agora, quando há maldade envolvida, isso tem um outro nível de sofrimento, porque você sofre pela dor e sofre por estar sendo alvo de uma atitude humana contra você. Quando você se vê numa armadilha ou se vê pessoas ferindo você, é diferente. O pior é você ser alvo da maldade consciente do ser humano. E é isso que o texto aponta. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aí ele vai explicar o que é terrível. Ele diz: os seres humanos serão. E aí veja, o terrível não é terrível por causas naturais, por coisas, terremotos, não. É que os seres humanos se tornaram tão terríveis e deixarão a vida na terra insuportável. Deixarão a vida na terra muito sofrível. Não por causas naturais, mas porque o ser humano vai estar sempre um contra o outro. Vai estar numa consciência e numa vida que só prejudica uns aos outros. Como diz o apóstolo Paulo, as pessoas são odiosas e odiando umas às outras. Isso que traz muito sofrimento. É o que Jesus diz em Mateus 24, também falando nos últimos dias. Ele diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então haverá um aumento da maldade. Isso no coração de Deus que é triste, que é terrível. É isso que no coração de Deus ele olha e os últimos dias serão terríveis. Não só por causa de terremotos que sempre houve, pode até haver algum acréscimo, isso pode acontecer, mas o que é terrível é o ser humano se deformar, o ser humano ser algo, ser um agente de maldade no mundo. É o que nós vimos, por exemplo, em um fim do mundo que ocorreu, porque já houve um fim do mundo, lá na época de Noé. O que aconteceu? Tinham terremotos, tinham pandemias, tinham tsunamis, sempre houve essas coisas. Só que lá, já até li esses dias aqui com vocês, em Gênesis 6, diz que o coração de Deus se entristeceu, porque a mente humana não fazia outra coisa senão cogitar a maldade. E Deus diz: o meu espírito não contenderá mais com o espírito humano, porque tudo o que eles fazem é pensar no mal. É isso que entristece o coração de Deus. E Jesus diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa é a preparação. Você já tem que saber que o mundo lá fora, o amor vai se esfriar. Se esfria por quê? Por causa da maldade. Então, não pense, que você está imune a isso. Vai haver muita maldade e o amor das pessoas vai se esfriar. O que você vai fazer? Você vai fazer parte disso, vai fazer parte daqueles que fazem a maldade, ou daqueles que o amor se esfria, ou você vai perseverar até o fim para ser salvo. E em Lucas 18, Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? Será que ele vai encontrar fé em nós? Essa é a grande missão nossa, queridos. A grande missão nossa é essa fé que nós temos, mantermos essa chama acesa. E não é fácil. Se Jesus está dizendo que o amor, são pessoas que amam, talvez você ame hoje, mas o amor de muitos se esfriará. Nessa lista desses muitos que amam, não é a pessoa que não amava, é uma pessoa que amava e se esfriou. Então, se nós não tivermos o cuidado de manter essa chama acesa, queridos, pode ser quem for, o amor de muitos vai se esfriar. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque isso vai ocorrer com muitos, não é com todos. Então vamos ver aqui essa lista aqui de características, isso sim, de predições de como será o fim dos tempos.
e de como serão as pessoas. Vou passar aqui uma por uma nessa lista. Primeira coisa que ele diz: os últimos tempos, os dias serão terríveis. Os homens serão. Então está aqui a lista do que é terrível, da profecia, da predição de como serão os últimos dias. Como serão os últimos dias? Os homens serão, primeiro, egoístas. Esse é o primeiro ponto. Então, isso aqui, queridos, são sinais dos tempos. Se você, por exemplo, for uma pessoa egoísta, você está nessa lista. Está contribuindo para esses tempos terríveis do fim dos tempos. Então você tem que se repensar nessa lista quais características que você está escorregando, que você está caindo, que você está vivendo. Porque você, se tiver qualquer coisa nessa lista, está participando dos tempos terríveis, sendo contribuinte para essa maldade na terra. Os homens serão egoístas. Você é uma pessoa egoísta. Pensar em si mesmo em excesso é adoecedor, querido, de mil maneiras. De mil maneiras. Primeiro, prejudica os outros, né? Porque a pessoa egoísta passa por cima das pessoas, ignora as pessoas, não respeita, despreza, ofende, maltrata. Quem pensa em si está sempre pronto para atacar os outros, porque não está pensando no outro, não está pensando nos sentimentos, na dor do outro, está pensando só na sua própria dor. Quando pensa só em si, acaba ferindo os demais. E esse pensar só em si, as pessoas muitas vezes o fazem no sentido de autopreservação. Eu preciso pensar em mim para me cuidar. A pessoa deve se cuidar, deve amar ela mesma. Só que ser egoísta é diferente. Quando a pessoa ignora os demais. Por isso que o Evangelho balanceia o amar a si mesmo com o amar ao próximo. É o que, essa forma incrível que Jesus nos dá. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então veja que é um balanceamento saudável. Você se ama e ama o próximo. Porque se você ama só você, só pensa em você, você descarta e trata mal o próximo. Você só pensa no outro e esquece de você, isso também te aflige. Então o Evangelho é esse equilíbrio. De pensar no próximo, pensar em você. Amar a si, amar ao próximo. Porque se você pensa só em si mesmo, a pessoa se esfria, ela se torna vazia, ela se torna seca, perde o seu caráter e se deprime. Porque ela se isola do mundo, não nutrindo sentimentos para o outro, ela vai se esfriando. Não vai ter um motivo para viver. Vai achando tudo ruim, o ser humano ao redor é um estorvo, o ser humano é só para ser usado em benefício próprio. Então o egoísmo é uma das principais doenças do caráter e da espiritualidade humana. Por isso que já entra aqui em primeiro lugar nessa lista. Os seres humanos serão egoístas. Isso prejudica o relacionamento com Deus, porque Deus é o ser menos egoísta do universo. Na verdade, nem há egoísmo em Deus, porque o apóstolo João nos diz: Deus, ele é amor. Deus, ele é voltado para o outro. O que a cruz nos mostra? O ato máximo de não pensar em si, mas pensar no outro. De amar ao próximo, de fazer pelo outro. Isso tem se perdido. Eu vi ontem, uma entrevista do Dr. Jordan Peterson, que é o acadêmico mais influente do YouTube, quantidade de milhões de inscritos no canal dele, ele entrevistando, em termos acadêmicos, né? Ele entrevistando uma doutora lá com mais de 150 publicações na área de psicologia e psiquiatria, e os dois concordando no sentido. A psicologia e as pessoas começaram a tratar a insegurança humana, né, que é a pessoa que está muito preocupada com a opinião dos outros e não sabe lidar, né, com os outros, com a insegurança, às vezes com a neurose, né, pensando, o que os outros estão pensando de mim. Como começaram a tratar isso antigamente? Não, você precisa cuidar da sua autoestima. Você é único, você é especial, você é importante. Tudo isso é verdade. Só que isso tirou as pessoas da insegurança, e as pesquisas estão mostrando isso, que levou as pessoas a se tornarem egoístas e narcisistas. Eu sou importante, eu realmente sou especial. E aí ignora os outros. Então antes, como eu tinha uma neurose de preocupar com a opinião dos outros, agora é o contrário. Eu não quero saber de ninguém, eu quero saber a opinião de ninguém, eu faço o que eu quero e não estou nem aí, e que todo mundo se exploda porque eu faço e pronto, acabou. Então veja como os movimentos que o ser humano às vezes não tem esse equilíbrio, vai de segurança para o narcisismo, para o egoísmo.
Isso está adoecendo as pessoas. O Jordan Peterson tem até feito um tratamento diferente. Quando você chega diante de um público, diante de uma pessoa, em vez de pensar o que estão pensando a seu respeito, né, e fica naquela insegurança, não. Procure deixar o outro confortável. Procure fazer coisas para deixar o outro bem. Isso tira o seu olhar de si mesmo. Você para de pensar em você. Quando você pensa em você mesmo, ou você cai na insegurança, ou cai no narcisismo, no egoísmo. Não, pense no outro. O outro está bem, o outro está confortável, o outro está entendendo o que você está dizendo. Foque no outro, porque aí você vai parar de pensar em insegurança, no egoísmo, e vai começar a pensar no outro. Isso tem sido curador, isso tem funcionado. Por quê? Porque é isso, em vez de cair na armadilha do egoísmo, você se volta para o outro. A frase que a Maristela compartilhou no Facebook dela, eu achei maravilhosa, a frase de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá dizia: olha, nós não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem ela sair se sentindo melhor e mais feliz. Esse é o princípio do Evangelho. Isso é o oposto do egoísmo. Ninguém sai da nossa presença sem sair melhor e mais feliz. Imagina se todos adotássemos isso. Como nos fins dos tempos não estão adotando isso, pelo contrário, eu só penso em eu me sentir melhor e não estou nem aí para ninguém. Ninguém se sente melhor e todo mundo se prejudica e todo mundo sai da presença do outro, em vez de melhor, pior e mais infeliz. Segundo da lista diz, os seres humanos serão avarentos, ou seja, vão viver em função de dinheiro, esquecendo que o dinheiro é um meio e não um fim. Em vez de dar valor às pessoas, em vez de dar valor à companhia, à família, vai dar valor apenas ao dinheiro, matando a alma. Tudo vira em função das riquezas. A minha alegria é, se eu for rico, se eu for bem sucedido, queridos, isso é bom, isso deve ser uma busca, deve ser importante você correr atrás das coisas por avançar, mas não faça disso a razão do seu viver, porque senão você vai ser infeliz. Porque, saiba, infelizmente, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser milionário. Isso é um fato, é uma realidade. É por isso que Jesus diz: a vida de um homem, essa é uma das frases que eu acho mais maravilhosas do Evangelho, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não consiste. Não se defina pelo quanto você tem, não defina ninguém pelo quanto essa pessoa tem. Defina-se pela vida com Deus, pelo caráter, pelos valores que você tem, pela vida que você leva em gratidão, em paz e em felicidade. Não viva em função de dinheiro, porque isso também adoece a alma humana e faz a pessoa negociar o seu caráter, negociar o seu valor, deixar a família de lado. Isso vai destruindo a sociedade. Terceiro ponto, ele diz, serão presos. Olha, muito interessante que ele fala os três termos, dois agora, um mais no fim. No fim dos tempos, os seres humanos serão presunçosos, arrogantes e, mais no fim, soberbos. Fala as três palavras basicamente sinônimas, mas para enfatizar o quanto isso vai acontecer. As pessoas serão presunçosas, arrogantes e soberbas. Nas mídias sociais a gente vê como as pessoas são soberbas, como elas se acham melhores que as outras, como elas julgam as outras, estão sempre intolerantes. Seja na área política, seja na área religiosa, seja em questão de opiniões, as pessoas são intolerantes, sempre se achando superior ao outro, que o outro não sabe nada, que o outro é um idiota, o outro é um tolo. Muita agressividade, muita ofensa, muito desprezo. As pessoas soberbas, umas pessoas que não ouvem as outras, tudo por soberba. Ninguém quer aprender com ninguém, sempre olhando de cima para baixo. Isso é soberba, isso é arrogância, isso destrói. Isso é sinal dos tempos. A radicalização que há na política, a radicalização que há nas religiões, isso tudo é soberba. Ninguém ouve ninguém. Quem não acha que na direita tem problemas e coisas a aprender com a esquerda é simplesmente arrogante, presunçoso e soberbo. Quem na esquerda acha que não tem nada para ouvir na direita é presunçoso, arrogante e soberbo. Assim também, quem no cristianismo que acha que não pode ouvir um budista falar algo e aprender é presunçoso, arrogante e soberbo. Nós todos podemos e devemos aprender com
todos. O humilde ouve, o humilde sempre questiona: será que eu estou errado? Será que eu posso aprender? Será que isso aqui que eu sempre cogitei e pensei que é verdadeiro? Eu preciso repensar, eu preciso me examinar, eu preciso ser tolerante, ver se o outro estiver errado, eu preciso ser tolerante, não tratar ele como um idiota, como um tolo. E não julgar as pessoas. Essa é uma posição que a nossa igreja tem adotado, queridos, à custa da própria igreja. Tem adotado isso, de não julgar. Porque essa é uma coisa que eu até expliquei no batismo, uma das coisas que mais acontece, a pessoa vem para a fé e pronto, agora eu conheci a verdade. Quem não tem essa verdade está na mentira, é do diabo, é ímpia. Ou seja, a pessoa acabou de sair de lá, chega para cá e já começa a tratar o outro com desprezo. Olha como isso é doentio. A pessoa estava aqui, saiu de lá e começa a desprezar onde ela estava. Em vez de com humildade olhar: meu Deus, se a graça de Deus me alcançou, glória a Deus por isso, misericórdia, que bom que foi alcançado, que Deus possa alcançar aquela pessoa, e olha com carinho e com compaixão, porque ela estava lá. Ela estava lá. Agora não, as pessoas, por virem à fé, por terem talvez um caminhar melhor numa área ou outra da vida, julgam os outros e tratam os outros como ímpias, como malignas. E essa igreja tem adotado essa postura: não julgar as pessoas. A gente prega a palavra. Se a pessoa adota aquilo para a vida dela, que bom. Se não adota, isso é responsabilidade dela com Deus. A verdade está sendo anunciada. Nós não vamos policiar a vida de ninguém, não vamos julgar a vida de ninguém, nós não somos juízes de ninguém. Quando chegaram para Jesus e falaram: Jesus, tenho aqui um embate com o meu irmão, e Jesus diz: quem me elegeu juiz entre vós? Não, eu vim aqui pregar a palavra, está aqui a verdade. Se vocês quiserem viver, amém. Se não quiser, vivam. Nós não vamos policiar ninguém, não vamos julgar ninguém, porque as pessoas ficam julgando umas às outras, reparando nas atitudes umas às outras. Na igreja isso é muito comum. As pessoas ficam julgando o que uma está fazendo e não está fazendo. Se está vindo à igreja ou não, se está isso ou não está. Irmãos, é a vida particular de cada um. Porque nós somos discípulos daquele que diz: não julgueis. Tem alguma forma de ser mais claro que isso? Jesus diz: não julgueis. Quem julga já não está sendo discípulo de Jesus. Ponto. Está sendo presunçoso, arrogante e soberbo. Nós, nessa igreja, nós não vamos julgar, porque nós somos discípulos daquele que disse: não julgueis. Ah, mas pastor, é pecado? Sim, nós pregamos aqui, é pecado. A gente não esconde a verdade, a gente fala, mas não vamos perseguir ninguém, nem julgar ninguém. Cada um tem os seus motivos, o seu tempo de aprendizagem, o seu caminho com Deus, e isso não pode ser, a gente não pode apressar esse processo por meio de opressão, por meio de perseguição. A gente anuncia, ponto. Quarto ponto que ele diz: blasfemos, os seres humanos serão blasfemos. Então muitas pessoas estão perdendo esse sentido do sagrado, de buscar a Deus, de vir à igreja, não respeitam a Deus na sua vida diária. Queridos, lembre-se de Deus aqui no domingo, amém? Mas lembre-se de Deus na sua casa, no seu trabalho. Lembre-se de Deus na sua vida diária. É lá que você vai mostrar quem você é. É na sua casa, no seu dia a dia, é no trânsito, onde você estiver, você vai mostrar o seu caráter com Deus. Se você fazer o que quiser. E lembrar que Deus não é para nos servir, Deus é para ser servido. Muitas pessoas vêm para a igreja: hoje eu vou receber minha bênção, hoje Deus vai me dar algo, Deus vai abençoar a minha casa, amém. Ele faz tudo isso. Mas você tem que vir com um espírito de serviço. Nós estamos aqui para servir a Deus até o último dia das nossas vidas. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, mas cuidado para não mudar o olhar e adotar um olhar blasfemo de que Deus tem que me servir, ou Deus me dá as coisas, ou então tchau. Ou então tchau. Ah, Deus não me abençoa. Quantas vezes isso acontece, queridos? Eu estou mais de 20 anos na caminhada cristã, 25 anos. Quantas vezes eu vi isso? Ah, não, Deus não me protegeu naquele aconteceu uma situação, Deus não me protegeu, ou Deus não me abençoou em tal caso, mas aquelas tantas que Ele te abençoou, tudo bem, mas agora Ele me abençoou. E as pessoas dizem tchau, tchau Deus. Como não é coitado de Deus, estava precisando muito daquela pessoa. Não é o contrário, a pessoa que precisa de Deus. Então as pessoas blasfemam contra Deus, achando que Deus que precisa delas. Ah, agora eu não tenho mais fé porque aconteceu a morte de um parente,
ou aconteceu uma doença na minha vida, ou eu tive esse prejuízo financeiro, agora eu não quero saber mais de Deus, eu quero saber da igreja. Meu irmão, o prejudicado vai ser você. Você que vai perder a coisa mais valiosa da sua vida, que é Deus que caminhar com Ele. Você vai abrir mão disso? Então veja, Deus te quer, mas Ele não vai implorar por você, Ele não precisa de nenhum de nós. Nós precisamos dele. Que a gente lembre disso, que nós estamos aqui para servir, para resistir às intempéries da vida, seja as quantas forem. Essa é a nossa missão: resistir, perseverar até o fim, como Jesus disse. Quem perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Porque Ele nos avisou que nós vamos ter aflições, vamos ter. Mas tenham bom ânimo. Essa é a nossa missão. Quarto ponto: serão desobedientes aos pais. Mais um sinal dos tempos. Tudo isso aqui é sinal dos tempos. Egoísmo, sinal dos tempos. Avareza, sinal dos tempos. Arrogância, sinal dos blasfemos. Desobediência aos pais. E hoje as pessoas não respeitam os pais. Tudo é culpa dos pais. As crianças, que antigamente, há 30 anos, queridos, você xingar um pai era tipo assim, um acontecimento do século. Ninguém era louco de fazer isso. O nível de respeito que a gente tinha, mesmo quando o pai ou a mãe errava, porque como seres humanos eles erram, até Hebreus 12 diz, né? Os vossos pais, quando vos corrigiam, conforme lhes parecia melhor, nós os respeitávamos. Agora é sinal dos tempos, que há 30 anos atrás, um pai mesmo errando, corrigia, o filho abaixava a cabeça. Meu pai pode estar errado, mas eu preciso respeitar ele. Porque a maior parte das vezes ele está certo. Então eu tinha esse entendimento até meu Deus, se a maioria dos pontos, a maioria das vezes meu pai está correto, e dessa vez ele está errado, eu respeito pelas outras maiorias. Eu não posso perder o respeito do meu pai. Ele é a autoridade, ele que põe comida no prato, ele que cuida de mim desde que eu nasci, ele que trocou minha fralda, os pais e as mães, eles que cuidaram de mim, me protegeram, me deram teto. Hoje não. O pai falou alguma coisa errada, ignora que o que come, o que bebe, onde mora, tudo é dado pelo pai, é um suor e sacrifício do pai e da mãe. Não. Meu pai é um idiota, meu pai é isso. Xinga às vezes de nomes os piores possíveis. Isso era impensável há 50 anos atrás. Sinal dos tempos. Desobedientes aos pais. Que nós nunca, queridos, possamos cair nessa armadilha, porque isso aqui é tudo armadilha do diabo, tudo isso é treva, tudo isso é diabólico. Desobediência aos pais é uma coisa, desrespeito aos pais é algo impensável, porque você pensa que os pais estão há 10, 15, 20 anos dando dinheiro na sua mão, dando sua comida, dando seu teto, e você age assim. Isso é loucura, isso é insanidade, isso é impensável. Isso para a mente de Deus, que vê o sacrifício por 10, 15, 20 anos daquele pai, daquela mãe, isso é loucura. Pelo contrário, a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é: honrem aos pais para que tenham vida longa na terra. E veja, não é nem obedecer aos pais. Hoje não consegue nem obedecer. É honrar ao pai. É mais do que obedecer. É você honrá-lo, é você elogiá-lo, é você ter orgulho do seu pai, valorizar o seu pai e sua mãe. Então, desrespeito, desobediência, tudo isso é sinal dos tempos. Quinto ponto: ingratos. Veja que tudo isso a gente vê para todo lado. Ingratos, pessoas que são ingratas, de novo, com os pais, ingratos com Deus, ingrato com a vida. O ser humano hoje tem uma postura diante da vida de reclamação, de murmuração. Nada está bom, tudo está ruim, sempre vendo defeitos, sempre ignorando qualidades. O ser humano que hoje tem tanta coisa. Eu vi até uma pesquisa que hoje a pessoa mais pobre, uma pessoa pobre aí, tem mais acesso a recursos e coisas boas do que um rei de 3 séculos atrás. Um rei não tinha um iPhone, ou um celular que seja, não tinha acesso à internet, nunca tinha comido, sei lá, uma coxinha com catupiry, nunca tinha comido um camarão. Você tem mais conforto, por mais simples que a sua vida seja, do que um rei. Um rei antigamente não tinha um ar-condicionado, não tinha um chuveiro aquecido, não tinha luz elétrica. Você tem mais conforto, e nós estamos o tempo todo reclamando, murmurando. Se um rei quisesse ouvir uma música, ou ele cantava, ou te chamar um cantor. Hoje não, você dá um play ali e pronto. Você tem acesso a tudo, e nós não paramos de reclamar e de murmurar.
A gente não repara em tudo que nós temos, a gente só repara naquilo que nós ainda não temos. Isso se chama ingratidão. E ingratidão é fonte certa de infelicidade e depressão. Ingratidão deprime o ser humano e faz a vida se tornar insuportável. Já a gratidão é o contrário. A gratidão é fonte de saúde mental, de felicidade, de bons relacionamentos. Você ser grato. Isso tem que ser uma prática diária. Uma prática diária. E isso até a psicologia tem percebido isso, né, que as pessoas vinham com tanta infelicidade ou depressão e muitas vezes davam remédios, davam ali aqueles aconselhamentos, tudo importante, tudo necessário. Só que não adianta que se a pessoa for ingrata, entupa ela de remédio. Faça todas as técnicas que for, se a pessoa for ingrata, ela será insatisfeita com a vida. Porque já é da onde ela parte, já é uma premissa de já olhar tudo pelo lado ruim, de olhar tudo para os defeitos. Ela vai ser infeliz. Se não praticar gratidão, é fato e é certeiro. Sexto ponto, veja como as coisas vão degringolando. As pessoas serão ímpias, serão malignas, serão maldosas. Como lá, colocamos lá, as pessoas são blasfemas, não tem Deus como referência, Deus como um valor máximo. Pelo contrário, só pensam no próprio umbigo, né? São egoístas. O que começa a acontecer, Cristo? Se não dá valor ao sagrado, não dá valor a Deus, só pensa em si mesmo, princípios, valores, regras, coisas boas, elas só são lembradas quando for em benefício próprio. Senão, está me atrapalhando, ignora princípios de bom comportamento, de educação, de vida relacional, ignora. E vai se tornando que cada vez mais ímpia, cada vez mais maligna, porque vai pensando só em si, vai ignorando os sentimentos, vai ignorando o outro, vai se tornando pior. Veja como tudo isso é gradativo, queridos. Ninguém começa, eu acordei, hoje eu vou ser ímpio. Eu acordei com a vontade de ser maligno, vontade de ser perverso. Não é assim, queridos. As coisas vão degringolando, as pessoas vão adotando coisas, vão se sendo egoístas e isso vai piorando. Sétimo ponto, sem amor pela família. Veja como tudo se encadeia, tudo tem uma lógica. Se a pessoa é egoísta, se a pessoa é blasfema, se a pessoa é ingrata, vai perder o amor pela família. Taxas altíssimas de divórcio, tanto no meio secular quanto no meio evangélico. Terrível isso. As pessoas vão perdendo aquilo que era mais caro para elas, porque vão degradando a sua percepção. Pensam só em si mesmas, valores e prazeres imediatos, e não valorizam a união, a companhia, o amor, o cuidado, a família. O quê? Pensa em dinheiro, pensa em eletrônicos, pensa só em si mesmo. O outro, como eu falei, o ser humano começa a ser um estorvo, começa a dar trabalho. Então o ser humano vai sendo descartado e vai se apegando só a si mesmo, a ser egoísta, narcisista e não pensar em ninguém. A tal ponto que o oitavo princípio aqui, o oitavo sinal dos tempos, ele diz: as pessoas serão irreconciliáveis. As pessoas estão tão acostumadas à briga. De novo, há 50 anos atrás, os casais não brigavam tanto como brigam hoje. Hoje elas brigam tanto que são irreconciliáveis. Elas preferem a briga do que a reconciliação. Porque a reconciliação é sinal de fraqueza. Porque você vai ter que ceder. Não, aqui não vai ficar assim não. Aqui não vou deixar barato não vou levar desafio para casa. As pessoas preferem a disputa, preferem a rixa, preferem a briga em vez de buscar a paz. Porque a paz, eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que ceder, vai ter que haver diálogo. Não, e a pessoa só quer que o que ela quer seja estabelecido. E o outro lado, só o que o outro lado quer que seja estabelecido. Então vira algo irreconciliável. Como é que um lado que só quer, só aceita a posição dela, indicar só a posição dela, como é que vai haver reconciliação? Se ninguém abre mão, se ninguém segue, se ninguém quer dialogar, de novo, isso acontecendo também na política. E em todos os âmbitos humanos. Isso vai para a esfera macro, para a esfera micro. Tudo é afetado. Porque as pessoas estão se tornando irreconciliáveis. A direita com a esquerda irreconciliável, os casais irreconciliáveis. Por isso, brigas infindáveis. E o casamento hoje, a família, está algo quase pejorativo.
Casamento hoje é derrota. Por quê? Porque vai vir muita briga. Aí é o casamento que ela está levando briga. É um ser chamado casamento que chega até nós e diz: briguem. Não, só tem um ser que faz isso, que é o diabo, que fala: briguem. E você e o outro que estão fazendo. Casamento, na verdade, não existe. É só uma palavra. O que existe é você e o outro. Se vocês estão brigando, quem é que está brigando? É o casamento? É você, meu irmão, e o outro. Quem está sendo reconciliado? É sinal dos tempos. Você está praticando isso, você está contribuindo para que os tempos sejam terríveis. E está ou não sendo terríveis? Sim. Você briga e tem confusão. É claro que está sendo terrível. Se você é egoísta, sua vida vai ser terrível. Se você é avarento, sua vida vai ser terrível. Se você for blasfemo, sua vida será terrível. Se você for ingrato, desobediente aos pais, irreconciliável, ímpio, sem amor pela família, sua vida será terrível. Sinal dos tempos. 9º ponto: serão caluniadores. As pessoas gostam só de falar mal uns dos outros. Fala mal da esposa, do marido, fala mal do pastor, da igreja, fala mal de todo mundo. E quem é que vai falar bem? Se você fala mal, você também está cultivando em você e dentro de você emoções ruins para com o outro, para com a igreja, para com todo mundo. Ponto 10. Vai olhando aí, meu irmão. O que tiver em você, você tem que trabalhar isso. Pessoas sem domínio próprio. Hoje também, né? As pessoas falam o que querem. Não, eu sou sincero. Não, eu não aceito desaforo. Eu tenho personalidade, eu falo na lata. Isso se chama, há 30 anos atrás, uma pessoa descontrolada, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem educação. Se você fala o que quer, na hora que quer, você é simplesmente sem educação, grosseiro, está destruindo a sua vida e os seus relacionamentos. Sem domínio próprio, pessoa descontrolada. Quando os frutos do Espírito Santo, o que é o fruto? É o que precisa ser produzido. O que o Espírito Santo quer produzir? Está lá, uma lista com 9 características que Deus quer produzir na sua vida. E dessas 9, 4 tem a ver com domínio próprio. 4, e as pessoas se acham espirituais. Ah, eu sou de Deus, eu sou servo de Deus, não sei o que, eu leio a Bíblia, tá. Mas tá bom, beleza, não tem que você falando, tá com a camiseta de Jesus, boné de Jesus, aqui. Agora vamos ver dessas 9 características. Isso aqui é o que mostra se você é cristão de verdade e que você é de Deus ou não, se você é discípulo de Cristo ou não. Pega as 9 características. Se você não está vivendo isso, você está aqui vivendo os sinais dos tempos. Quais são as 9 características? Só para frisar, sem domínio próprio, está dizendo, das 9, 4 tem a ver com isso, porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio, outro, mansidão, outro, paz e outro, paciência. Vê se não é sinal dos tempos. Alguém, mesmo um cristão, mesmo os cristãos que estão vindo na igreja todo domingo, tem isso, domínio próprio, tem, sabe segurar a língua, mansidão. Você é uma pessoa mansa, pacata, tranquila, ou está sempre rodando a baiana, sempre fazendo aqueles cacelos? Você é discípulo de Cristo ou não? Você tem que ser, para ser discípulo de Cristo, tem que ser parecido com Cristo. Você é parecido, você é mansa como Ele, domínio próprio, mansidão, paciência. Você é paciente, paz. É o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer que você rodopie, pule, erga as mãos, erguemos as mãos e dá glória a Deus. Ah, que bom, se você fizer isso, ótimo. Mas o principal é isso aqui, meu irmão. Isso que é ser discípulo de Cristo. Quais são os 9? As 9 frutos do Espírito: amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Isso é ser discípulo de Cristo. Não tem isso, meu irmão, está sendo discípulo, mas muito mequetrefe. E não está representando Cristo lá fora. Eu até falo para minha esposa: olha, os católicos, nesse termo, está muito melhor que os evangélicos. Porque você olha para um católico, você vê muito mais mansidão, muito mais paciência, muito mais paz, muito mais domínio próprio. E a gente fica apontando para lá, cadê? Eles são, nesse termo de mansidão, muito mais parecidos com Cristo. Pelo menos os católicos que eu conheço, muito mais. 11º ponto: cruéis. As pessoas vão evoluindo nessa questão de ser egoísta, de ser ingrato, de ser caluniador, elas vão se tornando cruéis. Veja como isso é um processo que vai afastando a pessoa de Deus, afastando a pessoa do próximo. Em vez de se arrepender, em vez de pedir perdão, a pessoa vai se tornando cada vez mais maligna.
vai avançando nesse princípio, nessa maldade. Ao ponto de o 12º sinal dos tempos. Interessante, né? Vai buscar aí uma pregação aí da internet. Sinal dos tempos, fim dos tempos. Vê se alguém tem essa lista. Vamos falar de terremoto, vamos falar de guerra, vai falar do anticristo fazendo isso, fazendo aquilo, vai vir uma besta, vai ver a política vai ser assim, vai ser assado. Tudo coisa externa. Pode pegar 20 pregações sobre o fim dos tempos, ninguém vai falar isso aqui. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso que Jesus dizia. No fim dos tempos, o amor vai se esfriar, por acaso Jesus vai encontrar fé na terra, a maldade vai aumentar e as pessoas vão se tornar. Isso aqui é sinal dos tempos. Isso aqui que você tem que ver, isso aqui que você tem que estar atento, especialmente em relação a você. Em relação aos outros também para você ter cuidado, mas em relação a você. Porque esse é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que quer produzir isso aqui no ser humano. Isso aqui. Terremoto, essas coisas, tudo bem. Mas ele quer destruir o ser humano. O que destrói o ser humano é tudo isso aqui. O 12º ponto, as pessoas estão degradando tanto que começam a se tornar inimigas do bem. Inimigas do bem. A pessoa não se arrepende de fazer o mal e começa a se arrepender de fazer o bem. Você já viu aquelas pessoas que falam: eu fiz o bem, não valorizaram, eu me arrependo de fazer o bem, não vou mais ter essa bondade toda. É porque os espertos é que estão ganhando dinheiro, que estão dando os golpes, estão se dando bem. O homem que não respeita a mulher, o homem que destrata a mulher, está pegando um monte de meninas. Esse é o que está no bem bom. Já eu que tenho respeito para as meninas, eu tenho fidelidade, não estou indo tão bem. Aí começa a se tornar, olhando, reparando na maldade. Por isso o aumento da maldade esfria o amor. Porque as pessoas começam a invejar quem está fazendo mal. Olha que coisa horrível. Começa a invejar quem está fazendo mal. Quem não paga os impostos, quem é desonesto, está ganhando dinheiro. Poxa, então eu estou aqui sendo tolo, estou sendo bobo. Você começa a se arrepender de fazer o bem, em vez de se arrepender de fazer o mal. É o outro lado que tem que se arrepender, não quem está fazendo o bem. E as pessoas começam a se tornar inimigas do bem. Eu vou evitar fazer o bem, por quê? Fazer o bem dá trabalho. Se importar com o outro dá trabalho. Servir ao outro dá trabalho. E muitas vezes você não é recompensado. E aí o bem, fazer o bem é quase um defeito. Veja como é sinal dos tempos, queridos. Como isso é grave. Como isso é triste. Como o ser humano se degrada, se demoniza, se inferniza. Ele vai se tornando cada vez mais parecido com o diabo. Isso que a gente está vendo uma lista de pessoas que vai se tornando cada vez mais parecido com o diabo. Cruéis, blasfemas, ingratas, inimigas do bem. Tudo isso que são características diabólicas. Se a gente não tiver cuidado, vai acontecer conosco. 13ª característica: traidores. Quando só pensa em si, para mentir, para não cumprir a palavra, para fazer coisas escondidas, é a coisa mais fácil, até que traidores. 14, precipitados, é aquilo que eu falei. A pessoa não pensa antes de falar, porque eu estou nem aí, o outro vai sentir ou deixar de sentir. Não pensa antes de fazer, age só pela emoção, pela ira, e a pessoa precipitada cai em qualquer tentação do diabo. É algo fácil. O diabo ele põe uma tentação, como a pessoa é precipitada, em vez de pensar: meu Deus, eu preciso honrar a Deus, eu tenho princípios, eu tenho valor. Então a pessoa precipitada, é isso que eu quero, e vai e cai em qualquer coisa que o diabo põe na frente, a pessoa cai. Coisa mais fácil do mundo. E a última característica, que aí culmina na gravidade de tudo: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Veja como é uma escolha, né, querido? Você pode escolher ser amante dos prazeres momentâneos e destrutivos ou escolher Deus. É uma escolha, meu irmão. Você vai ter que escolher. Não adianta querer os dois, porque não dá. Jesus disse que não dá para servir a dois senhores. Você buscando a Deus, você vai ter muitos prazeres, mas prazeres sadios, prazeres que você se importa com o outro, prazeres que estão atrelados à seriedade, à responsabilidade, ao amor. Um prazer diferente, que sacia a alma, que cuida do espírito, não só atende ao corpo e destrói a alma, destrói o caráter. Não, é tudo
atendendo a todas as perspectivas da alma para você ser um ser completo. Um ser que corpo, alma, espírito, psicológico, caráter, tudo está integrado e tudo funciona bem, em vez de atender uma área e destruir as outras. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado, porque tudo isso aqui afeta a vida humana. A gente está numa sociedade que psicologizou tudo, né? Tudo se resolve com a medicação, ou com a psicologia, ou com a meditação. Tudo isso tem um valor sublime até, sublime. Só que não adianta tudo isso de novo. Se a pessoa for ingrata, se a pessoa for blasfema, se a pessoa for desobediente aos pais, se a pessoa tomar a medicação que for, e for sem domínio próprio, se for inimiga do bem, se for cruel, se for ímpio, se for arrogante. Antigamente, as pessoas chegavam com um problema. O que um pastor ou um líder antigamente não tinha esses terapeutas, infelizmente? Mas o que primeiro se abordava? Você é egoísta. Você tem que começar a servir. Você tem que começar a se preocupar com os outros. Porque aí os seus relacionamentos vão ser melhor. Se os relacionamentos vão ser melhor, a sua vida vai ganhar luz, vai ganhar paz, vai ganhar tranquilidade. Então se tratava essas coisas do coração humano. De novo, a própria psicologia está vendo isso, que a psicologia está recomendando agora gratidão, está recomendando perdão, está recomendando servir ao próximo, vai fazer parte de uma obra de caridade, vai procurar pensar no outro, está recomendando mansidão. Estudos estão saindo nessa área, porque antigamente eram só termos espirituais, termos só do âmbito religioso, só que sem isso a vida humana não funciona. Se a pessoa for ingrata, se a pessoa for ímpia, se a pessoa for precipitada, se a pessoa for traidora, se a pessoa for mais amante do prazer do que amante do caráter, ela vai se destruir. Com medicação ou sem, ela vai se destruir. Então, o que nós temos que fazer, queridos, é cuidar das nossas vidas em relação a isso. Porque o que o apóstolo Paulo diz é: as pessoas estão sempre aprendendo, nos versos mais lemos, estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Porque não adianta você saber tudo isso aqui e amanhã está praticando alguma coisa, amanhã você está sendo egoísta, amanhã você vai estar sendo sem amor pela... Não adianta. Então você precisa aprender isso aqui, que todos sabem, e praticar o Evangelho. Que é o que o apóstolo Paulo diz lá no verso 10. Você, para Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, que é o primeiro ponto. Você precisa se alimentar da palavra. Porque tudo isso aqui, irmãos, se você não receber o ensino constante, a palavra te confrontando o tempo todo, porque nós que somos mesquinhos, nós somos egoístas. Se a palavra não estiver nos acordando, nos despertando, olha, cuidado com esse caminho, cuidado com essa forma que você está tratando a vida. Se não tiver esse ensino confrontando essa nossa mesquinhez, se não tiver a palavra ali nos constrangendo, nos convertendo à verdade, não tem como. Então ele diz: você tem seguido de perto o meu ensino, e Jesus diz, né, para os apóstolos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que vai nos limpando. Ele diz: siga de perto o meu ensino, a minha conduta. Então você capta o ensino, deixa a palavra limpar a sua mente, o seu coração, e aí você tem que praticar. A sua conduta tem que ser de acordo com a palavra. Diz: a minha conduta, o meu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Só atender aos seus interesses? O seu propósito é servir a Deus, honrar a Deus, caminhar com Deus, ser de Deus? Então veja, há um ensino, é necessário conduta, é necessário ter um propósito, um objetivo de vida, uma missão. Tem seguido a minha fé, você tem que crer nisso que nós estamos pregando, contra tudo e contra todos, queridos. Porque esse mundo pratica tudo isso aqui e não quer nem saber. E nós vamos ter que crer contra a maioria, em geral é assim. Nós vimos no fim do mundo anterior, que Noé só tinha ele e a família dele, 8 pessoas no mundo inteiro, crendo numa coisa diferente da maioria. Você tem que saber viver mesmo contra a maioria. Tem seguido a minha fé, seguido a minha paciência, o meu amor. Porque contra o egoísmo, meu irmão, você vai ter que dizer um não para o seu ego e falar: eu preciso viver o amor. Tem que optar por amar, é uma escolha. Tem que ser contra, às vezes, a nossa natureza carnal, praticar o amor, optar por servir, por cuidar, por ajudar, por ser amigo, por ser compreensivo, por amar. E ele diz, por fim,
você tem seguido de perto também a minha perseverança. De novo, o Evangelho de Deus é perseverança. É a contramão. Tudo isso aqui é a direção que a humanidade está indo, é o sinal dos tempos. Tempos terríveis, estão indo nessa direção. Se você for seguir a maioria, seguir a cultura aí, você vai nessa direção. Você tem que ir na contramão. Por isso que a gente tem que se unir aqui como igreja, um estimular o outro, vamos ficar firme, irmão. Vamos perseverar, porque só vai ser salvo, como Jesus disse, quem perseverar até o fim. E perseverar até o fim é não viver nada dessas características, pelo contrário, viver o ensino, a conduta, o propósito, a fé, o amor e a perseverança do Evangelho. Vamos ficar de pé, queridos. Permita-me ler aqui Mateus 24, que Jesus diz, né, sobre o fim dos tempos futuro, apontando para o fim dos tempos anterior. Ele diz, olha como Jesus diz: como foi nos dias de Noé, lá antes do dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Vai ser a mesma coisa. E ele diz: 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Queridos, a salvação é individual. Vão estar 2 pessoas juntas, conversando, pode ser casadas, pode estar juntas, uma será levada, a outra deixada. É individual. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua conduta, a sua prática, o que está aí dentro, o que você está praticando, se você está gerando tempos terríveis na vida das pessoas, ou você está gerando tempos bons. Um será levado, o outro deixado. Você vai ser levado para junto dele ou você vai ser deixado? Você tem que se perguntar isso, meu irmão. A palavra está sendo pregada e você precisa fazer as suas escolhas. Ser amante dos prazeres ou amigo de Deus. Um será levado, o outro deixado. E vai ser de repente, e pode ser hoje. Pode ser, não posso nem terminar a oração aqui e Jesus voltar. Você fica ou vai? Você fica ou vai? Você tem praticado isso aqui de ruim ou praticado o que o Evangelho ensina de bom? Se você tem que praticar o que é ruim, meu irmão, se arrependa hoje, porque amanhã pode não dar mais tempo. Se arrependa hoje e já mude a sua conduta, a sua prática. Porque nós, como os pastores, estamos alertando. Vão ficar muitas pessoas. Vão ficar. E aí a sua pergunta: você vai ou você fica? Isso é a responsabilidade sua, meu irmão, porque a gente prega a palavra. Agora é a responsabilidade sua colocar em prática ou não. Nós fazemos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Agora você precisa escolher o que você quer viver. Vá servir, meu irmão. Vá contra tudo isso aqui, contra o egoísmo. Vou listar de novo. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos dos que abandonar tudo isso aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti. A Tua palavra, Senhor, nos alerta, porque no céu só vai aqueles que não querem o que não é do céu. As pessoas precisam escolher, e que o Teu povo possa escolher a Ti e perseverar nessa escolha. Nos limpa, Senhor, de toda essa maldade, toda essa lista que causa dor e sofrimento a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Nos limpa disso, Senhor. Nos cura, nos sara, nos liberta de toda a escravidão, de toda a armadilha do diabo, de todo egoísmo, de toda essa lista de trevas, essa lista terrível e adoecedora e degradante. Nos lava, Senhor, nos limpa, nos salva. Porque isso é ser salvo, não é levantar a mão. Ser salvo é ser salvo disso aqui. E queremos ser salvos de tudo isso aqui, Senhor. Nos salva, nos liberta. Sara cada alma aqui, Senhor, para escolher
não apenas a Ti, mas escolher nada disso aqui. Porque não dá para escolher o Senhor e isso. Nós precisamos escolher o Senhor e dizer não para isso. São 2 passos, uma dupla escolha. Queremos o Senhor, Pai. Nos limpa de tudo isso, edifica um povo cada vez mais parecido com o Senhor. Trabalhe no nosso coração, Senhor. E nos ajude isso não apenas agora, mas amanhã e todos os dias, a mudarmos mesmo. Haja quebrantamento, haja transformação. E perdoa-nos, Senhor, naquilo que estamos falhando em tudo isso aqui. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa o Teu povo e nos ajuda, Senhor, a seguir a Ti e a viver a plenitude do Evangelho, a contribuir para esse mundo ser melhor, a nossa presença semear coisas boas nesse mundo. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus.